Vamos aguardar então o Luiz entrar. Esperando então o nosso amigo Luiz Henrique entrar. Cláudia, cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz Henrique? Ele não entrou ainda. É que ele se atrasou. Luiz, aí. Vamos lá, meu amigo. Tô trocado. Luiz Oi, Henrique, boa noite. boa noite. Tudo bom, rapaz? Tudo bom com você? Eu achei que você não ia aparecer. Falei, será que o Luiz esqueceu da nossa live? Foi dormir mais cedo, sei lá. E aí, como vai a vida? É corrida, né? Mas ahn, Corrida, mas por causa da agora é época faculdade, de pandemia, você não está em casa. Oi? por causa da faculdade. Tá bem corrido. Tá certo. Que bom te rever aqui. A gente que se conheceu aqui em São Paulo, né? E agora você mora no Sul, né? Uhum, Rio Grande do Sul, não é? sim. Bento Gonçalves. Bacana, rapaz. Olha só. Sua vida mudou bastante, né? É, Aí é bem melhor que aqui. é em vários quesitos, porque em São Paulo eu acho que por o autista é bem difícil porque tem muitos estímulos. Ah, É mesmo. é muitos estímulos aqui, assim, tem uma melhor privação de estímulos dos autistas, porque é uma região que não, comparado com São Paulo, não é tão grande, não é tão assim poluído assim, sabe? Entendi. Oi? Também não é tão poluído, né? Eu já Tanta fui, gente aglomerada assim no dia a dia. certo. Eu já fui no Sul, mas fui não em Bento Gonçalves, já fui em Porto Alegre, Uhum, Canoas, Alvorada, as cidades aí. uhum, Novo Hamburgo já fui, na casa de um pessoal aí que tem filho autista. uhum. Mas que bom, meu amigo, ter você aqui, é um prazer, uma honra ter você aqui hoje para falar um pouco, Igualmente. né, de você, da sua trajetória de vida. Você que é autista e escritor, né? Uhum. Escreveu 2 livros já e agora estudante de medicina. Você é chique no último. Hã? Eu sei que você falou bastante coisa no seu livro, eu não vou querer que você fale as coisas que você falou no seu livro, mas a gente pode falar algumas coisas aqui sobre você, assim, resumidamente, sobre o autismo. O que você quiser falar, a palavra é sua. Ah, eu acho que tem um ponto assim, que eu fiquei pensando, né, ultimamente, é que Sim, o autista em si, geralmente, o autismo ele é genético, em geral. Em geral, o autismo é genético e normalmente ou o pai ou a mãe é autista. Em 90% dos casos. sim. 90% dos casos é genético. Às vezes a mãe.
o portador do gene pode ser o pai ou pode ser a mãe, mas eles podem ter passado o gene, mas não serem autistas. Eles podem É ter. o chamado FAA, né? Fenótipo ampliado do autismo, é isso? É, daí, Sim. mas o que é preocupante, porque eu vi observando no meu caso, porque a minha mãe, ela bebia muito, ela não tem nenhum traço de autismo, então ela não cuidava da gente de modo algum. Quem que dava o menor suporte emocional era meu pai, e meu pai é autista. Então, quando ah, você você tem criação de um autista criado por outro autista, você pode prejudicar uh, o desenvolvimento do autista, porque muitas vezes o autista em si, ele vê que para ele tá fazendo tudo certo. Ele pensa que ele tá fazendo tudo certo, porque ele não tem um entendimento social. Então o autista ele cria outros autistas, o outro autista, e de uma forma que ele acha correta, mas muitas vezes a sociedade não acha correta. Então, eu acho que eu só vi isso uma vez, que era o Dr. Jaime, ele já faleceu, infelizmente, que ele sempre enviava os pais juntos para os tratamentos psicológicos, porque sempre, não só, mas eu acho que a questão que ele mandava, ele dava esse encaminhamento, era porque ele entendia que haveria um luto, mas também há essa questão que eu acho que não foi tocada aí no autismo. Porque, e assim, eu relembrando as minhas memórias, eu já vi alguns pais que são autistas, e esses pais, eles são autistas e cuidam sozinho dos filhos. Então, esse pai autista, ele não tem um entendimento social muito grande, e ele cria um filho autista sozinho, sem esse apoio emocional que o autista precisa. Então, muitas vezes o autista, ele nasce mais, ele cresce mais disfuncional do que o correto. Porque é comum que o pai e a mãe levem os filhos às terapias durante 1, 2, 3 horas na semana. E o resto do dia quem cuida são os pais. Então, infelizmente, isso hoje em dia, de que os profissionais, eles olham realmente só pro autista e não para o contexto por detrás do autismo. Muitas vezes, ele é autista, ele precisa de medicamento, ele precisa de terapia, mas existe pessoas que cuidam deles. Muitas vezes essas pessoas que cuidam deles, elas não estão bem emocionalmente, muitas vezes elas são autistas, então é uma parte assim, que hoje em dia, eu olhando, eu penso, caramba, por que que ninguém dá uma noção disso, de que precisa realmente saber se há um pai autista, se o autista está tendo todo o apoio emocional e para que sobreviva em sociedade. É aquilo que eu digo, Você acredita. Sim, pode falar, perdão. você não consegue pegar dois cegos e ensinar, querer que um cego ensine o outro a atravessar a rua, se ele nunca teve esse aprendizado. Então, acho que acontece a mesma coisa com o autista, com um pai autista que cria um autista. O que foi, em boa parte, o meu caso, mas chegou a um ponto que se inverteu, que meu pai estava num quadro tão psiquiátrico tão grave, que eu tinha que falar as coisas para que ele mudasse. Então, foi uma inversão de papéis. E hoje em dia existem dados que comprovam que 96% do autismo é genético. Então tem uma origem ali. Pode ter vindo do pai e da mãe. No pai e na mãe poderiam estar inativados, ou parcialmente inativados, e no filho o autismo está completamente ativado. Sim.
Então é um fator que é preocupante, porque assim, hoje em dia dá para perceber muitas vezes que o filho ele tem um autismo, é mais comum olhar no autismo leve, porque olha no autismo leve e fala assim, meu filho tem sintomas de autismo. O pai ou a mãe dele apresenta sintomas ou características iguais, certo? Ele é autista. certo? Eu acho interessante você dizer isso, porque você, não sei se eu estou entendendo, se eu entendi exatamente o que você disse, mas você acredita que é muito mais difícil para uma mãe e um pai que é autista para cuidar do filho autista, é isso? Acredito dar o suporte total, essencial para que o autista se desenvolva completamente. Não é uma questão assim que eu acho que os pais vão ser incapazes. Talvez esses pais eles sejam um pouco mais funcionais que aqueles autistas, por já terem vivido muito tempo em sociedade. Mas é complicado poder tocar nesse ponto, porque muitas vezes o pai, um exemplo, ele cuida do filho, esse pai ele é autista, mas ele priva de todo o seu cuidado para poder cuidar do filho, que também é autista. Então os dois são autistas. Complicado. Entendi. Porque eu imaginava assim, de repente era ingenuidade minha ou ignorância. Eu acreditava que quando a mãe e o pai é autista, ele compreenderia melhor o filho exatamente por ter o autismo em si, Uhum. né? Essa compreensão do que você vive, É, você compreenderia o filho a partir do que você vive. Eu imaginava desta maneira, eu que teria uma certa facilidade melhor de compreender e até mesmo de ajudar. Então, não é exatamente isso. não, o pai, por ele ter vivido aqueles momentos, ele consegue compreender o filho. O pai é o autista, quando ele é autista, ele consegue compreender o que o filho está sentindo e tentar privar ele daqueles comportamentos, não, daquelas situações que causam estresse, que causam nervosismo, mas toda aquela parte social prejudicada, pode ser que o pai não saiba uh, dar o suporte necessário para que o filho desenvolva aquela parte. Mas Entendi. na parte do entendimento Isso, é bem melhor um pai autista, porque ele já passou por todo, eu vou dizer sofrimento porque é real, porque há muito sofrimento e o autista eu acho que é muito difícil você se ver autista com todo aquele sofrimento e você tipo olhar e pensar assim, será que só eu que sinto isso? Será que só eu que tenho essa sensação? Mas ter alguém do lado que sabe o que é aquela sensação é algo bom, porque essa pessoa ela vai saber cuidar de você nessa parte emocional. com certeza. Mas acho que preparar você para aquela sociedade, para a sociedade do jeito que ela é complicado, eu acho. É verdade. E na época que você foi diagnosticado autista, seu pai já tinha um diagnóstico de autista? Um ano depois ele teve o diagnóstico. Ele já tinha diagnóstico de esquizofrenia. Daí foi autismo e esquizofrenia, porque ele apresenta todos os traços de autismo. O caso dele, ele sempre teve esses sintomas de autismo, até próximo dos 30 anos dele. Como ele tinha o pai dele, os pais dele, que eram suportes emocionais dele, que davam o apoio para ele poder entender as coisas, ele já tinha também alguns traços de esquizofrenia. Então, o pai e a mãe dele faleceram. O pai e a mãe dos meus pais, do meu pai, quer dizer, o pai e a mãe do meu pai. Eles morreram numa faixa de tempo bem curta. E foi o suficiente para o meu pai ter uma crise tão forte que
piorou o quadro psiquiátrico dele nos dois quesitos, na esquizofrenia e no autismo. Então, dali em diante foi quase impossível poder criar uma comunicação com ele. Poxa vida. O seu diagnóstico foi já na fase adulta, né? Não, foi Diagnóstico de autismo ou foi na infância? com 16, fechou com 16 anos. Ah, na adolescência. Na adolescência. E aí, a partir daí, você começou a se compreender melhor e as pessoas começaram a compreender melhor você, o que é o autismo, É, ou ainda foi muito difícil? ainda foi muito difícil, mas não tão difícil quanto antes, porque antes eu sofria e eu sofria era e eu me perguntava o porquê de tanto acontecer aquilo, mas aquela questão daquele sofrimento ah, mental. Mas eu comecei a, depois de descobrir o diagnóstico de autismo, entender que aquilo ali, o porquê que aquilo acontecia. Então eu pude começar a me privar muito de coisas que me causavam mal. Então, de certo modo, foi bom para mim, mas as crises de questão sensorial, questão emocional, ainda existem. Certo. E aí, esses anos todos, na adolescência, na vida adulta ou na infância, qual época que foi mais difícil para você em relação a isso tudo, a essa angústia toda? Foi mais, Foi na infância, adolescência? foi mais difícil na entre os 8 e os 12 anos. Foi extremamente difícil porque era uma fase em que as crianças tinham a tendência de se conhecer bastante e dividir as coisas. Eu não entendia. Muitas vezes eu era privado daquela situação por não estar entendendo. Então, ou eu chegava e fazia uma coisa muito errada, porque eu não entendia aquele momento social. Então, eu chegava, fazia alguma coisa de errado, e as pessoas achavam estranho. Então, a minha privação, ela, ela fez com que eu me sentisse muito mal nessa fase, porque eu não conseguia brincar com as crianças, eu não conseguia entender o porquê que aquelas coisas aconteciam, porque é comum de que o autista erre, o autista vai e faz uma coisa errada. E a pessoa não explica o porquê que ele está errado, ela só diz, você está errado. E isso é uma coisa assim, que faz tão mal pro autista que, assim, eu não sei descrever o quão ruim é, mas é muito ruim, muito mais pro cérebro do autista, que é basicamente 99% racional, o cérebro do autista. Então, ele vai pensar de forma lógica. Então, se alguém tentar, de algum modo, explicar uma coisa que é emocional de forma lógica, pode ajudar o autista. Tipo, naquela situação você não poderia ter feito isso porque magoou as pessoas. Isso daí já é uma explicação. Mas não havia isso. As pessoas não. Elas só achavam, tá, ele é besta, ele, de algum modo, ah, não sei. As pessoas me privavam porque elas pensavam, ah, tá, talvez ele esteja fazendo por maldade, mas não, porque eu digo que o autista ele tem um coração muito bom. Se ele sabe que ele está fazendo alguma coisa de errado, ele vai parar. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entrou nas redes sociais, você antes tinha dificuldade de socializar, fazer amigos, ou não? Você tinha uma certa facilidade Eu de tinha, amigos, fazer amizade? eu tinha muita dificuldade ainda de fazer amigo. Eu ainda tenho hoje em dia, mas a minha dificuldade, ela tirou uma certa barreira que é assim.
a, a questão social, eu não entendo hoje em dia ainda, mas parece que você é amigo de uma pessoa. Para você manter essa amizade, você precisa fazer com que aquela pessoa se sinta feliz do seu lado, conversando com você, e ao mesmo tempo você tem que entender aqueles contextos sociais para você rir, se divertir, poder sair. E não é uma coisa. E sair de vez em quando com essa pessoa para manter o vínculo de amizade. Mas é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo, cara. Há 7 dias eu conversei com meu amigo e a gente conversou, a gente teve a ideia de sair e comer um lanche. Eu não entendo daqui quanto. Luiz, parece que o sinal dele tá. Então, a parte de eu poder começar uma amizade na internet me tirou esse espaço que tinha. Esse espaço de poder. Agora eu tenho que chamar a pessoa. Não, eu tirei essa obrigatoriedade. Então eu posso chamar a pessoa hoje, posso chamar ela daqui uma semana, daqui um mês. E dentro de mim, eu acho ainda que eu tenho aquele vínculo emocional com a pessoa. De poder conversar com ela. Aí você acredita que a internet para você é muito mais fácil de socializar do que no mundo real? Sim, também muito pela expressão facial das pessoas também, porque a gente não vê, a gente não precisa ver a expressão social para tentar entender aquela situação. A gente conversa direto com a pessoa. Então, a tecnologia, o autista, ele é um meio de comunicação que quebra essa barreira do autista precisar entender o contexto social ou a cada quanto tempo conversar com aquela pessoa para entender se aquele vínculo está de pé. As redes sociais, então, acabam sendo muito melhor do que um contato real, né? Um contato pessoal com a pessoa. Sim. Eu me lembro, há alguns anos, quando eu comecei a acompanhar você nas redes sociais, você escrevia muito, bastante e tal, e eu sempre acompanhei os seus relatos, a sua história, né? Até que surgiu a curiosidade de querer conhecer você pessoalmente mesmo. E aí eu tive a ideia e fiz o convite que a gente poderia, né, se encontrar, mas eu tive o cuidado de não forçar a barra. Assim, se você falasse para mim não, eu acho melhor não, tal, eu ia falar não. Então não, né? É sempre importante deixar a pessoa ter essa liberdade, né? Não forçar a barra. Mas, enfim, você aceitou o meu convite da gente se conhecer pessoalmente, conversar, e foi muito bacana. A gente foi lá, nos encontramos em 2 ocasiões, né? Na segunda a gente foi lá na Avenida Paulista, né? Foram 3. Na caminhada do autismo, depois. Uma na saúde mental. Teve o aniversário Esqueci. É mesmo, rapaz. O seu aniversário. Eu tinha nem pensado que foi o aniversário. Meu aniversário. É verdade. Estava eu, você, a Letícia e o José Otávio, lá em Porto Feliz, né? É mesmo, eu tinha esquecido dessa vez. Foi meu aniversário do ano retrasado. Aí a gente comemorou junto lá. Foi bem legal. E aí foi bacana, a gente foi na Avenida Paulista e tal, na caminhada do autismo. Mas é isso, as redes sociais muitas vezes é muito melhor, né, para socializar
até mesmo do autista, do que o mundo real. Sim. Acaba facilitando muito, né? É porque E, inclusive, a sua esposa. Oi? pode continuar. Acabei interrompendo. Desculpa, eu te cortei. Inclusive, assim como eu, você conheceu a sua esposa nas redes sociais, não foi? Foi. Eu estou enganado ou ela é autista também? Eu tenho 99% de certeza de que ela é autista. É, Uhum. mas não tem diagnóstico, não. Não, mas ela tem todos os sintomas, as características, aquelas crises sensoriais que os autistas têm. Então é bem assim, Ah, nítido, sabe? É coisa de você conviver e ver que aquela pessoa ela tem as mesmas coisas que você tem. Então é difícil porque ela já viveu bastante em sociedade, então não é uma coisa que você percebe de imediato. Você tem que olhar, mesmo às vezes de forma sutil, porque o autista adulto ele tende a reprimir bastante das suas crises ou das suas formas de sentir as coisas para poder conviver em sociedade. entendi. E vocês têm planos de ser pai, mãe, ter um filho, uma filha, não sei. Existe esse plano, essa ideia ou não? De futuramente ter filhos? A gente já conversou bastante sobre isso, mas a gente hoje em dia não tem condições financeiras, mas não sei, talvez um dia eu convença ela. Mas na sua cabeça, na sua mente, no seu desejo, você queria ser pai. Eu sempre tive esse desejo, mas é uma coisa que eu gosto bastante da lógica do autista, porque ele é lógico, ele é bem, assim, 90 e poucos por cento lógico. Então a ideia de casamento é você dividir, né, as coisas com o companheiro e chegar a uma decisão. E eu conversei bastante com ela sobre isso, e ela disse que a gente não tinha condições e que é uma coisa complicada de se. Esqueci a palavra. Então, para mim, eu entendo que quando você está num casamento, você tem que chegar a a um diálogo que divida as ideias e seja bom para os. É, chegar a um consenso. É, consenso. Certo, bacana. Eu me lembro que você me disse, falando agora um pouco de trabalho, eu me lembro que você me disse que alguns anos atrás, não sei, deve fazer muitos anos, você trabalhou numa marcenaria, não foi? Numa serralheria ou algo assim? Foi. Eu não, Eu me lembro que você me é, contou sobre isso. E além desse emprego, você teve outros depois da marcenaria? eu fiz um ano de marcenaria, um curso de marcenaria, bom curso, ele era completo. E eu pensei que eu iria conseguir trabalhar de algum modo, mas sempre que eu tentava fazer alguma coisa assim que eu não tivesse todo o entendimento, eu acabava entrando em crise. Então eu entrei nessa marcenaria para fazer um estágio. E no estágio tava eu e mais um colega e a gente foi bem. Só que era uma situação em que era ruim, porque era, era uma produção que começava montando primeiro as peças de madeira e o sofá ele chegava quase pronto pra gente. A gente só tinha que, de algum modo, parafusar
parafusar não, grampear, mas eu não tinha a noção do que viria. Se era um sofá pequeno, se era um sofá grande, se era um sofá pequeno e como deveria ser feito aquilo. Então, sempre que chegava até mim alguma coisa nova, o instrutor chegava e dizia, tá, você vai ter que colar desse jeito, pregar essa parte, e aquela falta de organização, de, eu não sei o que vai chegar, me causava angústia. Ficava nervoso e acumulando o sentimento. E acumulando um sentimento de angústia e me fazia muito mal. Chegava no final do dia, assim, eu estava mais esgotado emocionalmente do que fisicamente, porque não era pesado. Apesar de ter algumas coisas que davam para puxar lá, no máximo tinham uns 15 quilos no máximo. Então dava para fazer aquilo sem ter tanto o esforço físico. Mas a questão emocional me consumiu. E também teve uma vez que eu trabalhei numa loja de sapatos. Foi por pouco tempo, foi 10 dias. Lá tinha a questão de que eu comecei... lá tinha umas 15 pessoas trabalhando e ninguém conversava comigo. Ninguém, realmente ninguém. Porque eu não tinha criado um vínculo de chegar lá e conversar, entender aquela situação. Tinha gente de todos os tipos, eu diria assim. Como que eu posso dizer? Pessoas de todos os tipos. Pessoas que parecem que foram criadas em lugares diferentes. Então eu teria que entender cada situação para poder tentar entrar naquele ciclo social. Então acabou que eu entrei, eu tentei, mas eu não consegui me adaptar. Eu chegava, eu subia até a Entendi. parte do depósito, eu trocava roupa, eu não conversava com ninguém porque eu não conhecia, eu não sabia nem os nomes. E eu ficava naquela mesma posição o dia inteiro. Daí chegava um cliente. Eu ia atender o cliente e eu não sabia atender o cliente porque eu não entendo o, as, como lidar com as pessoas, como falar, dizer assim, isso ficaria melhor em você. Tipo, oferecendo um sapato, oferecendo qualquer coisa. Então foi complicado para mim. Então, eu já sabia que eu era autista nessa época. Então pensei comigo mesmo, eu vou fazer alguma coisa na minha vida que eu consiga me sentir bem. E o que eu faria pro resto da minha vida, assim, de trabalhar pro resto da minha vida sem me sentir mal. Então eu pensei em algumas coisas. Eu pensei em medicina, mas é complicado naquela época, em medicina, porque eu vim de escola pública, eu saí semi-analfabeto da escola, por causa de todas as crises que eu tinha, dos momentos que eu ficava para fora da sala devido às crises. Então eu já pensava assim comigo mesmo, assim, se eu for estudar, eu vou demorar uns 6, 7, 8 anos para passar em medicina. Eu pensava isso comigo mesmo. Minha avó nunca permitiria isso, sabe? Que eu ficasse só estudando. Então eu... E também, assim, quando eu dizia para as pessoas, eu quero medicina, as pessoas desacreditavam. Assim, É o chamado, é o chamado capacitismo, né? De diminuir a sua capacidade. Isso chama-se capacitismo, de não acreditar sim, na sua capacidade por ser uma pessoa autista ou por diminuir a sua capacidade por ser pessoa autista. Mas há um ditado que diz que relembrar o passado é sofrer duas vezes, né? A gente, acaba fazendo algumas perguntas assim do passado, do sofrimento, que faz parte da sua vida e tal, mas que bom que muitas dessas coisas ficaram no passado, né? E agora você vive
um novo momento aí, conseguiu chegar à faculdade de medicina, que era o seu sonho, seu objetivo. Isso é muito bacana, é muito importante. Conta pra gente como foi, se foi muito difícil chegar à faculdade, se... é, Foi bastante difícil. Eu estudei por 5 anos, sendo que nos 2 primeiros anos, assim, eu não cheguei nem perto. No terceiro ano eu desisti, porque eu ouvia tanta gente dizendo assim, você não vai conseguir, que eu pensei, um ponto que eu pensei assim, eu não vou conseguir. Eu cheguei à mesma conclusão das pessoas que estavam dizendo que você não vai conseguir. Então, 2 anos estudando, eu nem cheguei perto. Eu pensei, tá, se eu vou estudar mais esse 1 ano aqui, eu não vou chegar perto de novo. Eu desisti aquele ano. No quarto ano, eu estudei muito, porque eu pensei assim, é aquele ditado, se você está no fundo do poço, você não pode chegar mais fundo. Você já sabe o que tem no fim do poço. Então, eu estudei muito, 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 muito mesmo. E naquele ano eu consegui chegar em terceiro lugar da Universidade Federal, terceiro lugar da lista de espera da Universidade Federal de Juiz de Fora, de Juiz de Fora, e em segundo lugar da lista de espera da Universidade Federal de Sergipe. Eu cheguei muito perto, em terceiro lugar e em segundo de duas federais. No ano assim que eu tinha superado aquele dia. Aí eu não vou. Daí no ano seguinte, eu continuei estudando e consegui. Foi esse ano. Então foram 5 anos estudando e me dedicando muito para poder. E foi complicado. Assim, mas o mais engraçado é que o conteúdo que a gente estuda o ano inteiro, os professores eles fazem uma estimativa, é só o conteúdo que a gente vai estudar em anatomia no primeiro ano. Só, e são 7 matérias. Então, todo aquele conteúdo que a gente estudou em um ano inteiro, a gente vai estudar em uma matéria só na faculdade. Do tão puxado que é. É muito, assim, é coisa de... na primeira semana, o professor de anatomia passa 170 questões. É coisa muito, assim, é descomunal. É uma coisa que você entra pensando, tá, eu já passei na parte mais difícil. Daí você entra na faculdade. Por isso, assim, eu pensei, tá, mas chegou, eu já estudei demais, né? Vai chegar um ponto que eu não vou precisar estudar tanto. Então, eu entro na faculdade de medicina e me surpreendo porque é muita matéria. O professor passa 50 minutos de aula, ele passa 60, 70 slides. E a gente precisa anotar aquilo tudo. É muito complicado, mas eu fico feliz porque eu sei que essa vai ser a parte mais difícil da minha vida na questão acadêmica. Eu vou ter que estudar muito, me dedicar muito, me doar muito, mas que daqui 5 anos e pouco eu já vou estar formado e eu vou poder, enfim, poder cuidar dos autistas e dizer assim, agora eu posso dar o suporte o suficiente para os autistas, saber qual é a melhor medicação, poder, porque muitas vezes eu vejo que o médico em si, ele sabe fazer a medicação para o autista, ele estabiliza o autista usando a medicação, mas ele não sabe passar uma terapia comportamental para o autista boa, ou uma terapia para melhorar a parte motora. E é uma coisa assim, que eu sou apaixonado realmente, que é poder ajudar pessoas, muito mais pessoas com deficiência, e estão precisando bem mais. Que especialidade você pretende fazer, Luiz? Eu penso em muita coisa, na verdade. Eu sempre penso em psiquiatria, em pediatria também, mas talvez eu faça também. Eu já pensei em neurologia, mas nem tanto. E também em anestesiologia, mas anestesiologia seria tipo depois de neurologia. E essas especialidades... Desculpa.
Pode. Essas especialidades, tem alguma que é mais difícil, a outra mais fácil, ou é igual, é tudo difícil? Como é que é? A, a, a pediatria, a neurologia, a psiquiatria, tem alguma que é mais difícil de se formar nessas especialidades? A mais difícil, De fazer o curso, de formar, a mais difícil de passar é neurologia. de passar? A mais difícil de passar Ah, é é? neurologia. A segunda mais difícil é psiquiatria. Depois tem anestesiologia e pediatria é o mais fácil de passar. Entendi. Luiz, a gente sabe que na vida a gente muitas vezes sofre muitos preconceitos, bullying. Por uma razão ou outra a gente sofre preconceito, ou por diversas razões. E no caso da pessoa com deficiência, do autista, acaba sofrendo também preconceito, bullying, você já deve ter passado por isso. Uhum. Mas existe um outro tipo de preconceito que muitas vezes eu acaba atingindo você, eu, nós somos negros, né? A, a F. Rocha perguntou se você já sofreu racismo, já foi vítima de racismo alguma vez. A nossa amiga Efigênia Rocha, a F. Rocha, lá do Sim. Ceará, de Fortaleza. Vou chamar ela para uma live também. Sim, por favor. Eu já sofri racismo, mas é complicado porque é complicado. Eu já sofri racismo assim na minha vida em São Paulo uma vez. Aqui no Rio Grande do Sul assim é complicado, né? Porque São Paulo é mais negros do que brancos em São Paulo. Então as pessoas elas têm mais um cuidado para não praticar racismo, um certo cuidado para não praticar racismo, porque elas sabem das consequências. Mas aqui no Rio Grande do Sul é estranho, porque muitas vezes tem uma pessoa que ela é racista e você olha e ela é claramente racista. Ela parece que não se preocupa em ser racista. Porque aqui, se eu não me engano, nessa região, deve ser uns 90, 95% de pessoas brancas. Não sei. Deve ser uns 90%. Então, é como se, exemplo, eu sou a maioria. Então, parece que os olhares, eles são mais. Como posso dizer? Os olhares, eles são mais de, de julgamento. É julgamento. São mais julgamento. Tanto que uma vez eu tava passando com o Guilherme, passeando com ele. A gente tava indo comprar alguma coisa. E tinha uma mulher assim, encarando com uma cara de que, tipo assim, ele vai me roubar. Sabe? Tava eu, o Guilherme e o Thor, o nosso cachorro. E o Guilherme ele olhou assim pra mim e falou assim: Nossa, você viu o olhar daquela mulher? Ela parece que queria engolir a gente. Ele falou assim: Eu nunca passei por isso na minha vida. E tipo, eu fiquei olhando e pensando assim: É claro que você nunca passou, né? É claro, ele não sabe a questão do racismo, né? Porque é complicado explicar, eu acho, essa questão do racismo, né? Mas E na faculdade, você vê que já tem mais negros, já tem mais pessoas com deficiência, ou ainda é meio raro? é Negros e pessoas com deficiência. pessoa com deficiência é muito raro. Se eu não me engano, pessoas com autismo no Brasil, nas faculdades, existem menos de 2.000 pessoas no Brasil, autistas na faculdade. Não, já pessoas com deficiência são menos de 1%, se eu não me engano, de pessoas com deficiência na faculdade. Por exemplo, na turma passada, tinha uma pessoa com deficiência, só que ele reprovou o semestre e ele passou para minha turma. Daí ficou eu e ele como pessoas com deficiência, mas ele tem uma deficiência física
no caso, a minha deficiência seria neuropsiquiátrica, se não me engano, se enquadraria nisso. Mas é muito, assim, é tão difícil encontrar pessoas com deficiência na faculdade que dá para contar na mão o tanto de pessoas com deficiência que tem. É tipo, a professora de histologia, ela falou que Você, ficou surpresa, sim, a professora de histologia. Ela falou que ficou surpresa porque ela teve que adaptar toda a aula dela para uma pessoa que ela é surda. Ela teve que adaptar toda a aula dela e ela dá a aula há 20 anos, 20 e poucos anos. Então, é pra ver que hoje em dia tem poucas pessoas. Na minha turma, por exemplo, de pessoas negras, eu entendo assim pessoas negras, pessoas com a minha cor, porque muitas vezes a pessoa ela é parda, mas ela é parda assim, tão parda que tá quase no é quase uma pessoa branca, dá para considerar ela branca, basicamente. E é muito comum na faculdade de medicina, na faculdade de odontologia, eles consideram, não sei por que, de algum modo, cursos sim, de padrão elevado. E se você parar e olhar, normalmente vai ter uma pessoa negra, duas pessoas negras, falando negra assim de pele, que você olha e diz, ela realmente é negra, você não entra em dúvida. Mas há muitas pessoas assim de pele parda, o que é o mais comum, mas é difícil olhar uma pessoa de pele negra mesmo, negra. Na minha turma, se eu não me engano, tem 56 pessoas, se eu não me engano. E tem 4 pessoas negras, de verdade. Assim, negras. Uma delas estudou em colégio militar. Colégio militar, a qualidade dele é tão boa que chega aos melhores colégios do Brasil. Então, ela teve a oportunidade de estudar no melhor colégio. E tem mais 2 outras pessoas que são negras, que elas fizeram um vestibular à parte, que se chama PAV, se eu não me engano. E esse vestibular, ele tende a abranger mais as pessoas de escola pública. Então, é o que explica de 56 pessoas terem 4 negras lá. você, você, você acredita que é mais difícil para um negro, para um autista negro, chegar à faculdade ou ter outras conquistas do que um autista que não seja negro, ou a cor não tem nada a ver, é independente? É mais difícil porque o diagnóstico para pessoa negra hoje em dia é muito difícil. Tem É mesmo? é muito difícil. Também teve uma época assim que tinha num grupo de autistas tinha 2 pessoas negras, autistas. Mas por que o diagnóstico é mais difícil Oi? para autistas negros? Por que é mais difícil o negro conseguir o diagnóstico do autismo? Eu acho que as pessoas elas tendem elas tendem a menosprezar, não menosprezar, mas a dar menos atenção às pessoas negras de algum modo, a darem menor atenção à saúde delas. É... Esse meu cachorro tá uivando aqui. Desculpa. Tá Daí, bravo o seu cachorro aí? é, se tu olhar naquela passeata que teve de pessoas com autismo, tinha poucas pessoas negras. Sim, Então, o acesso à saúde para as pessoas negras já é uma dificuldade. O acesso à saúde mental das pessoas negras é uma coisa mais privada ainda. Então, já é difícil o diagnóstico. E muitas vezes essa pessoa negra ela não tem um suporte. Eu conheço assim muitas pessoas que são autistas, brancas, e estão na faculdade ou terminaram a faculdade, que tiveram de algum modo o acesso ou o apoio, muitas vezes o apoio familiar e o apoio social.
talvez, não sei. Mas é mais comum, é O seu, difícil. Eu acredito que isso aconteça também com as outras deficiências, porque eu vi muitas pessoas que são sim, cadeirantes, que são formadas, muitas pessoas que são cegas, que são formadas, e, assim, tiveram o acesso àquilo. Então é mais difícil, eu acredito. certo, complicado. O seu curso de medicina ainda vai, mais quantos anos, quanto tempo para você terminar? Oi? O seu curso, você vai terminar ele daqui quanto tempo? Meses, anos? Eu vou terminar ele daqui 5 anos e alguma coisa. 5 anos e 10 meses. Passa rápido, 5 anos e 10 meses, quase 6 anos, né? Uhum. A gente acha que é muita coisa, mas passa rápido, né? O tempo ele. E na faculdade, na faculdade, você já falou sobre autismo alguma vez? Já teve essa oportunidade? Em Não exatamente falar para uma multidão, mas para algumas pessoas assim. ahn, é, ainda não, mas eu vi que a faculdade ela tem bastante atenção às pessoas com autismo, porque lá em Pelotas tem um centro especializado para pessoas com autismo, se eu não me engano. E sempre que está em alguma data referente ao autismo, eles publicam. Mas eu ainda não tive a oportunidade de poder palestrar ou dizer sobre qualquer coisa do autismo. Entendi. E a faculdade, ultimamente, agora nessa época de pandemia, você está fazendo de forma remota, né? Pela internet, é isso? Uhum. Ela, Ou, a faculdade, ou você, ou as aulas já voltaram para você? a faculdade é que aqui no Rio Grande do Sul está tudo em bandeira preta. Então a recomendação foi que as aulas fossem remotas até o fim do ano. Até o fim do ano não, era para ser remota até maio e depois voltar às aulas. Mas como ainda estava em bandeira preta, eles adiaram. Então parece que até o fim do ano a gente não tem aula. Não tem aula presencial, vai ser tudo online. Em algumas matérias. E a pandemia mudou muita coisa na sua vida, na sua rotina, ou não? Ou Eu, não mudou nada, ou mudou? eu já não tinha bastante dessa de querer sair de casa. Era muito difícil, porque aos poucos eu fui me privando dessa questão social, dessa questão de ter amigos e sair. Então eu me adaptei a não sair. Mas sempre, de algum modo, tenho alguma vontade de, eu tô há muito tempo em casa, eu queria sair um pouco. Mas essa sensação eu já tinha antes, quando não tinha pandemia, de, eu queria sair pelo menos para andar um pouco. Mas acontecia pouco, tipo, uma vez a cada 15 dias. Então a pandemia não me afetou Entendi. tanto. Oi? A pandemia ela não me afetou tanto. Certo. Você mudou de São Paulo para o sul, onde o clima é completamente diferente. Aqui faz muito calor, de vez em quando faz frio também, mas no sul faz muito frio. E aí tem a questão sensorial, de ter que colocar muita blusa. Isso não é ruim para você? Ou não? De colocar blusa de frio, porque aí no sul faz muito frio, na época principalmente em junho, julho. Isso não é ruim? Você não sentiu essa diferença? Eu sinto, No caso de usar outras roupas mais grossas, usar mais blusas e tal. eu sinto assim, quando tá muito frio, quando tá frio eu normalmente ainda tô sem camiseta. É uma coisa assim que eu fui me adaptando
pela questão do autismo, de ser ruim estar com roupa. Mas você não sente frio ou porque a blusa te incomoda? Eu sinto frio, mas a blusa me incomoda bem mais do que estar com frio. Mas se está extremamente frio, aí eu coloco uma camiseta fina, que está incomodando, mas menos do que o frio em si. Então é difícil. Tá certo. Mas eu gosto do clima por causa disso, porque é bem mais frio que tem mais dias frios do que São Paulo. Porque São Paulo, além de ficar quente, tem a questão do ar tá seco, né? Aqui o ar ele é úmido. É bom, eu acho. Que bom que você está se adaptando bem aí, né? Que está acontecendo de maneira tranquila essa adaptação. Nós estamos quase terminando, falta uns 3, 4 minutos para terminar a nossa live, que aqui é só 1 hora contadinho. Mas eu queria que você terminasse falando sobre os seus livros. Você escreveu um livro ano retrasado e um ano passado, não foi? É isso? Sim. O, O primeiro livro, ele é o Sempre Autista, que ele foi contando mais como entender o autista e os sentimentos do autista. E o segundo foi Diário de Dois Autistas, que foi feito em conjunto com a minha esposa, e teve muito do entendimento dela, porque ela é mãe de autista e também ela tem muitos traços de autismo. Então, eu acho que o livro dela ficou bem... O livro nosso, eu digo dela porque ela escreveu bem mais. Mas ficou bem interessante porque teve mais do que só sentimentos. Teve uma visão ali. Uma visão do lado do porquê... Do porquê não... Não só a questão do sentimento, mas a questão social, a questão de compreensão, a questão da sociedade em si. No primeiro livro você falou um pouco lá do nosso encontro, não foi? Falei. Do dia que a gente se encontrou. O pessoal está perguntando como comprar os seus livros aí. Você pode fazer sua propaganda à vontade aí, dar os seus contatos aí e depois a sua palavra final para a gente encerrar. Os livros eles têm na Hotmart, tem na Amazon, tem na Google Play, mas os links estão no perfil da minha esposa e no meu. A gente sempre está postando eles. E é bom, porque tem bastante da parte emocional, eu conto assim, bastante como compreender o autista. Foi mais assim, uma forma de querer compactar tudo aquilo que eu entendia e o que eu esperava que as pessoas entendessem sobre o autismo. Bacana. Você quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Meio que rápido assim, resumido? Eu não sei. É só isso. Né? Ah, tá. Bom, eu te deixo à vontade para se despedir. Sim, pode falar. É um sentimento estranho, porque para o autista é extremamente difícil, mas para o autista, quando ele entende alguma coisa, é bem maravilhoso, sabe? E com a Cláudia foi a primeira vez que eu entendi realmente que eu estava apaixonado, então foi um sentimento muito bom entender esse sentimento. Que era um sentimento que eu não compreendia por completo. Então, eu acho que não só na questão desse sentimento do amor em si, mas pro autista é uma coisa assim que é muito bom estar compreendendo aquele sentimento no seu inteiro. Com certeza, muito bom. Eu fico feliz por você estar vivendo esse momento bom, essa época boa de relacionamento, de estudo, enfim, realizando os seus sonhos e objetivos, né? E futuramente você será aí um grande médico,
do qual nós vamos nos orgulhar muito, você trabalhando aí pelos autistas, né? Eu ainda vou fazer uma live com você daqui a alguns anos como Dr. Luiz. Dr. Luiz Henrique. Daqui a alguns anos a gente volta a conversar, você como Dr. Luiz Henrique. Os Obrigado. comentários, te elogiando muito, falando que admira muito você, dando parabéns, desejando muito sucesso para você. E é o mesmo que eu desejo, Obrigado. ok? Igualmente. Que você continue tendo muito sucesso. Parabéns por tudo aí. Muito obrigado pelo seu relato, por estar conversando com a gente aqui essa noite. Obrigado. Ok? Foi muito bom. E assim a gente vai terminando a nossa live. Uma ótima noite para você, para sua família, para sua esposa aí, ok? Obrigado. Para você também. Até mais então. Fique com Deus. Entendeu? E boa noite para vocês que acompanharam a gente. Muito obrigado pela atenção com o nosso amigo Luiz Henrique. Uma boa noite. Boa noite.